volta. Lá no É, final, vamos no embora pra final. aula. Barraco! Eu deixo a sala aberta. Aí vocês podem. Não, professora, nós vai discutir pra você sentir vontade de ir amanhã pra aula lá, comer um bolo, comer um Vai lá, brigadeiro. nós tá com saudade de você, Cacau. Eu Aparece não lá pra tomar posso. café com nós. Eu não posso. A gente tá A gente- brincando, professora. A gente vai sentar lá na porta da faculdade, vai vendendo nossa arte. Você senta lá com nós. Não, o decreto falou que a senhora não pode dar aula, não quer dizer que pode entrar na escola e comer um salgadinho com nós. Aí Adoro. o povo me mata. Aí está Se o a falha RH do me vê lá decreto. É que dentro, nem temos seu jeitinho. se o RH me vê lá dentro, vai falar, uai, tá doida? Nós A mandamos gente você fica ficar lá em na casa porta. Você fala que vai levar a Mariana pra gente ver. passear. Ela tá muito dentro de Mariana casa. quer passear. Não, e realmente, eu só saio final de semana com a família, não vejo mais ninguém. Olha Pois só, é, a Mariana quer com gente. olha só. Vamos falar agora do cílio. A importância do cílio. Já falei para vocês que tem uma base e falei para vocês também que a gente vai ver melhor essa base mais na frente. Prova, você tá doido? A gente tá falando de citoesqueleto agora. Gente, se eu for falar tudo bonitinho, separadinho, eu não consigo criar o raciocínio clínico na cabeça de vocês, tá? Mas vamos lá. Professora, a importância dos cílios é ela movimentar, né, alguma coisa de um lugar para o outro, né? Levar até tipo, levar o espermatozoide até o ovário, um exemplo. O flagelo, a questão dele é sim essa movimentação. No caso dos cílios, vai fazer isso aqui, ó. Poxa, você saiu mesmo. Ah, tá. Olha só, no caso dos cílios, primeira coisa, a gente vai ver os cílios lá na célulazinha do pulmão. Quando nós respiramos, quando o nosso paciente respira, nós vamos inalar, nós podemos, né, na verdade, inalar patógenos, são micro-organismos que podem nos causar doenças, patógenos, e a gente pode inalar também partícula, por exemplo, de poeira, partículas na fumaça, na fumaça que eu digo, por exemplo, no incêndio, né? E quando a gente inala isso, esse material, a ideia é que ele tenha contato lá com as nossas células do pulmão. Então, essas partículas ou esses patógenos, eles vão viajar no todo o trato respiratório e eles vão chegar lá na célula. Se isso entra em contato direto, já de imediato com a célula, o que a gente vai ter? Uma destruição dessa célula nossa. Olha só, tem patógeno que vai entrar dentro da célula e morar lá dentro. Tem patógeno, micro-organismo, que vai ficar do lado de fora da célula, mas ele vai causar uma lesão, ele vai machucar essa célula. Partícula também. Partícula de poeira, partícula de fumaça. Esse material, ele vai lesionar essa célula. E a gente não quer isso. Lá no pulmão, como a gente respira 24 horas por dia, lá no pulmão a gente tem que ter alguns mecanismos de defesa. E esses mecanismos de defesa incluem o próprio formato da célula. O microtúbulo, nesse caso, ele vem para ajudar com movimentação, para expulsar isso. Ó, presta atenção, que aqui a gente vai ter esse cílio, mas... Desculpa. A gente vai ter esse cílio, mas tá vendo que a gente tem uns buraquinhos, ó? A gente tem uns buraquinhos aqui, eu já vou mostrar esses buraquinhos. Esses cílios, vendo do alto, parece esses tapetes de R$200 que a gente compra na rua pendurado. Ficam os vendedores lá, eu tenho um monte desses aqui em casa. Não parece? Olha só. O que é isso? Nós vamos ter nesse pulmão célulazinhas com esses cílios. Lembrando, esse cílio é o quê? Membrana e citoesqueleto. Não tem organelas nele.
Mas a gente vai ter essas célulazinhas também, ó, que formam aqueles buraquinhos que a gente viu, que eu mostrei para vocês. Então, nós vamos ter dois mecanismos aqui. A gente vai ter células com cílios e a gente vai ter células que... as células com cílios são essas. E a gente vai ter essas outras células com esse conteúdo verde que vão ajudar na proteção. Para quê, prof? Para que esse material não caia diretamente em cima da célula, porque senão vai lesionar ela. Então, vamos lá. O que é isso, prof? Esse cílio. Primeiro, essas célulazinhas aqui, ó, todas essas amontoadas fazendo um ducto, um canal, e essa aqui que tá sozinha, elas vão produzir um negócio chamado muco. Muco. E esse muco, ele vai ficar aqui em cima delas, ó. Esse muco vai ficar aqui em cima delas, olha aqui. Qual que é a ideia desse muco, prof? Isso é pegajoso, isso é uma cola. A ideia é que esse material, tanto patógeno, ou seja, bactéria, vírus, quanto partículas, caem em cima desse muco e vai embora. Como, prof? O cílio movimenta isso para levar isso embora. Então, esse material cai nesse muco e o cílio movimenta isso para tirar isso daqui, não deixando que esse material tenha contato direto com a célula, ó. Ele ficou preso aqui e ele não vai ter esse contato com a célula. Esse movimento, prof, vai acontecer como? Se a gente pegar um cachorrinho aqui, ó, esse movimento ele vai acontecer da região do diafragma para a direção da boca. Esse movimento dos cílios, eles vão ser nessa direção para você expulsar isso. E o que é esse muco, prof? Esse muco é uma substância que tem água. Eu tenho água e tenho muco polissacarídeo. Muco polissacarídeo. O que é isso? Muco polissacarídeo. O que é isso, prof? Esses sacarídeos são carboidratos, com uma composição um pouquinho diferente que vão permitir fazer uma cola. E, gente, o muco é uma cola. O muco é normal, prof? Ele é fisiológico. Quando é algo normal no corpo do seu paciente, a gente chama isso de fisiológico. Isso é normal. Todo mundo produz? Sim, nós vamos produzir. O cãozinho, a vaquinha, todo mundo vai produzir. Bacana. Só que, prof, e o catarro? O catarro é quando quando um invasor consegue ultrapassar. Então, vamos lá. O muco é fisiológico, é normal. O catarro, o nome técnico de catarro é esputo. O esputo não é normal. O esputo já é em uma alteração patológica. Em uma alteração, ou seja, na doença. Calma que vocês vão ver. Ele já ocorre na doença. O catarro, o esputo também é muco, prof? Ele também é um muco, só que é um muco mais denso. Ele é um muco mais denso. Então, vai ser assim, ó. O muco fisiológico normal, ele tem menos água. Ele tem mais água e menos muco polissacarídeo. A célula é a mesma, prof? A célula é a mesma. Tá lá no processo fisiológico normal, ela vai produzir e vai liberar esse muco. Normal. Qual é a consistência? Mais água e menos muco polissacarídeo. Aí tá aqui a célula ciliada. Tem patógenos, tem situações que esse patógeno, essa partícula, ele vai conseguir ultrapassar esse muco e vai entrar em contato com essas células.
Ele pode ser um parasita interno, ele pode ficar aqui do lado de fora. A partir do momento que isso entra em contato e lesiona essas células falam, peraí. Professora, desculpa interromper, mas meu pai tem uma dúvida aqui. Pode Ele tá falar. aqui junto, fala aí. Oi? Professora, aqui em casa eu tenho uns bezerros, umas vacas, sai muita água no oi e cegou alguns bezerros, algumas vacas. Lá no meu pai aconteceu isso também. Chegou a cegar? Chegou a cegar, cegou uma vaca e uma bezerra. Temporário ou voltou depois? Assim, temporário ou para sempre? Não, a vaca ficou cega, tá com o olho branquinho e a bezerra também. A bezerra ficou só com uma manchinha, mas tá cega. A bezerra é dela? Não, é de outras vacas. Leite foi ou umas 5 bezerras e 2 vacas. Só que só uma vaca que cegou e bezerra foi só uma. Aí sai uma aguinha no oi e aí vai escorrendo e aí o oi vai branqueando. E teve mais algum sintoma? Sintoma respiratório, diarreia? Não. Nada? Não. Diminui a ingestão de alimento? Como que é? Diminui a ingestão de alimento? Elas estão comendo menos? Não. Eu não joguei, me indicaram o terrocotril. Eu não joguei um sarado, outros 2 ficou cego. Lá no meu pai aconteceu isso também. Mas o leite, né? Gado leiteiro. Gado leiteiro. Girolando, puro ou mexiça? Mexiça. Cegueira, assim, é estranho. Elas tiveram contato, a sua com o seu pai? Vocês dividiram pasto, arrendaram pasto junto? Não deu contato. A gente que às vezes tem contato aqui em casa e lá. Uma com a outra. Não, é a gente mesmo. Vocês, né? Que vão. Tem como mandar foto? Eu posso tirar foto de um aqui e mandar. Que cegou o olho inteiro. Vocês estão aí na fazenda? Tá. Sim. Tira para mim, Sabrina, e manda lá no grupo para a gente começar a investigar, porque é estranha essa cegueira assim repentina e sem nenhum outro sintoma. Tem que ser alguma coisa viral, bacteriana, para não dar só em uma, né? Tá dando em outra também. Me manda para eu investigar. Então tá bom. Professora, pode ser algum tipo de fungo? Me manda. Pode ser algo fúngico ou não? Pode, mas eu tô achando estranho não ter outros sintomas, porque já dá para pensar em algumas alterações, mas não tem mais nenhum outro sintoma. Porque isso é estranho, que lá onde eu fico, tem uma vaca que é cega de um olho, mas assim, ela é uma já bem velhinha mesmo. Mas tem, assim, parece que o olho dela inflamou, alguma coisa assim, algo parecido. Porque geralmente, eu vou investigar. Obrigada pela participação na aula. E, gente, eu adoro quando vocês mandam caso clínico, mas manda no grupo, porque senão eu não consigo acompanhar vocês, tá? E às vezes eu fico chateada porque eu respondo a pessoa no particular e os outros alunos não estão acompanhando o raciocínio, tá? Sempre manda nos grupos. Então, olha só. Quando esse patógeno entra, o que vai acontecer? Eu tenho uma alteração nesse muco. Ele vai continuar sendo produzido, prof? Vai, só que agora eu tenho uma menor quantidade de água e um aumento nesse muco polissacarídeo. Catarro. É o catarro. Prof, por que eu quero produzir catarro? Porque o catarro, ele cola mais. Quando o patógeno vem, a chance dele ficar preso aqui, ela é maior. Professora, mas mesmo assim, a gente teve, por exemplo, o Covid, ele atacava aqui o sistema respiratório. A gente tem pneumonia bacteriana, tá? É uma tentativa do organismo, não é que sempre vai dar certo. O ideal seria que sempre desse certo e a gente nunca ia ter problema respiratório. Tem patógenos que conseguem entrar. Então, infelizmente, às vezes não dá certo. E o que é esse catarro? O catarro, a ideia é expulsar esse material. É esse muco se tornar mais grudento, cola mesmo,
para esses patógenos caírem aqui e irem embora. Prof, mas peraí, o catarro aí já foi, porque o patógeno já veio, essa célula já alterou. Mas não vem só um vírus. Vem ele a família do faina. Vem ele uma galera atrás, entende? Não é só um. Vem ele uma galera. E nessa de vir a galera, eu tô tentando controlar os que já estão aqui, tentando impedir que mais alguns entrem. Entende? E esse movimento de cílio, prof, graças ao citoesqueleto, ele para algum momento de movimentar, prof? Não, é o dia inteiro movimentando, é o dia inteiro gastando energia. É o dia inteiro nessa movimentação. Prof, eu tô dormindo? Sim, eu tô dormindo e ele está movimentando. Ok? A senhora falou sobre o Covid e tal, também citando em relação sobre um pouco da doença fibrose cística, né, professora? Sim. Que em relação à pessoa que tem a doença de produção em excesso do muco no pulmão, né? Tem. Essa parte em relação... A gente tem algumas doenças, Morgana, bem loucas aqui. A gente tem uma falha na produção desse microtúbulo, uma falha na movimentação desse cílio. Essa é uma doença rara que tem em humano. A gente não tem relatos ainda em animais. Eu esqueci o nome dela agora, Morgana. É o nome da pessoa, do médico que descobriu. Essas pessoas, elas têm uma possibilidade maior de desenvolverem doenças respiratórias, porque esse cílio não funciona. Tem as alterações na consistência, a gente tem alterações em que a pessoa, o animal, ele produz catarro demais o tempo todo. Às vezes, tem algumas que até a produção desse catarro em excesso é até por falha do cílio. Aí as outras células tentam compensar. Já que a gente não tem o cílio para movimentar, bora produzir catarro. Entende? Tem muita. Morgana, aqui tem muita. Você não tem isso não, né? Não tenho, mas eu falo assim que minha mãe ela tem uma grade de série de problemas respiratórios. Esses tempos atrás ela passou o susto na gente que ela pegou uma pneumonia viral e tipo assim, desde criança ela tem deficiência no pulmão, né? Aí a gente até brinca que a minha mãe não tem pulmão, porque é muito complicado, né? Mas graças a Deus ela não tem, não. Mas não tem nenhuma alteração dessas na célula, não, né? Não. É mais em questão que às vezes ela dá essas crises que assusta, mas ela não é tão nervosa igual eu, ela já controla, porque tem vezes que ela não consegue respirar direito. Igual esses dias ela teve uma crise, a gente foi para o hospital, chegou lá, o médico falou assim que ela estava bem, porque a oxigenação no sangue dela estava boa. Aí eu falei assim, mas ela está com dificuldade para respirar. Ele, não, mas tá tudo certo, não sei o que. Com muito custo, eles deram uma medicação para ela, entendeu? Colocaram aquele oxímetro de pulso, de dedo, né? E ela com dificuldade para puxar e doendo o pulmão, e eles falando que a oxigenação dela tava boa. Eu falar dele agora. Médico. Eu vou falar dele agora. Olha só. Não é legal a gente ter esse catarro em excesso. Não é legal. Por quê? Porque vai chegar num ponto que esse catarro, ele vai atrapalhar a troca de oxigênio pelo CO2 nessas células. Gente, não é que vai morrer, não é que o animal vai morrer com esse catarro, nem isso. Mas esse catarro, ele aqui em cima, ó, ele vai atrapalhar, dificultar essa troca. Entrar oxigênio e sair CO2. Primeiro ponto. Cuidado, por que eu falo para vocês que medicina veterinária é raciocínio clínico? Os animais, eles têm, nós temos 2 tipos de tosse. A gente tem a tosse seca, que não é que não existe a produção ali de catarro, mas a gente não vê esse catarro tão evidenciado. E a gente tem a tosse produtiva, onde a gente vê a produção de catarro mais acentuada. Bacana.
Nós temos medicamentos que a gente chama de antitussígeno. Ele corta a tosse. Raciocina comigo. Dá para usar um antitussígeno na tosse seca, com pouca produção de catarro, ou às vezes sem produção de catarro? Dá para a gente cortar essa tosse? Dá, professora? Dá. E você tem que cortar. Ela irrita. A tosse machuca o pulmão, machuca a célula. Ela em excesso, ela machuca. Agora, dá para cortar essa tosse quando eu tenho catarro? Pensa comigo. Eu imagino que não, porque o incentivo da tosse é expelir o catarro. Exatamente. Você tá tossindo para tirar o catarro. Se você corta essa tosse, o catarro vai ficar preso lá dentro e vai atrapalhar ainda mais essa troca. Não é que você vai matar seu paciente de uma vez, não é isso. Mas você vai atrapalhar ainda mais essa troca. É como se a célula ficasse asfixiada, afogando, entende? Cuidado com esses oxímetros de dedo. Tem alguns que chamam ele de pulso. Gente, deixa eu falar um negócio de coisa pra vocês. Uma porcaria isso aí. Então, vendeu igual água agora na pandemia. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. O que é isso? Quando a gente tem um problema respiratório, e eu tô falando isso tava na aula antes, é a Morgana que tá falando comigo? Eu já ia falar dele, Morgana, porque é o seguinte, vendeu igual água. E aconteceu comigo, quando eu peguei Covid, eu tava com pneumonia, eu tava com mais de 30% do pulmão comprometido. Eu fui até o hospital e colocaram esse oxímetro no meu dedo e simplesmente falaram, tá tudo ok. Eu falei, não tá. Eu conheço o meu corpo. Eu nunca tive pneumonia na minha vida, eu nunca tive bronquite, tá acontecendo alguma coisa no meu pulmão. E de tanto eu insistir, fizeram a tomografia e aí constataram que realmente eu tava com Covid e eu tava com 30% do pulmão comprometido. Foi, eu tava aconteceu com a minha mãe. Porque eu insisti, igual o caso da sua mãe. Por quê? Porque pegaram o diabo desse oxímetro de pulso, de dedo, e colocaram no meu dedo e deu lá 99% de saturação. Ô, gente... Foi. O que é saturação? Saturação significa assim. Saturação significa porcentagem das hemácias que estão com oxigênio. Porcentagem das hemácias que estão... Tem alguém com o microfone ligado. Porcentagem das hemácias que estão com oxigênio. A gente tem que ter uma porcentagem de 98 a 100, é o ideal. Abaixo, ou seja, 98% das hemácias estão com oxigênio. 100% das hemácias estão com oxigênio. Esse é o ideal. Baixou disso, não é legal. De 60 para baixo, você está morrendo. Tem que entubar, entende? Então, é o seguinte. Prof, mas aí a gente tem um oxímetro, ele vai lá. Esse negócio não funciona. Sabe o que funciona? Um equipamento chamado equipamento multiparamétrico que a gente usa na cirurgia. O que funciona é esse negócio aqui, ó. Equipamento multiparamétrico. Isso aqui funciona. Isso aqui, ele te dá uma base melhor da saturação. Eu tenho desse aqui em casa. Isso aqui Meu pai é anestesista. É? De humano? De humano. Aí eu tenho desse aqui em casa. Eu sou da veterinária. Fala pra ele, nós é quase colega. Nossa, eu quero fazer anestesia veterinária também. É muito massa. A gente vai conseguir medir a saturação bonitinho. Pergunta pro seu pai pra você ver, João, se eu tô mentindo. A gente vai conseguir medir a saturação direitinho no monitor multiparamétrico que pega alguns outros parâmetros para poder comparar. Quando a gente pegou Covid, a gente estava hospitalizado aqui em casa por causa desse aparelhinho aí. Vocês colocaram? Toda hora. Ele colocou o oxímetro de dedo no dedo de vocês? Não.
Porque ele falava que não calculava direito, tinha muita margem de erro, alguma coisa assim. Viu? Tá vendo? Ainda bem que eu discuti lá. O povo do hospital quase que mata minha mãe, que essa parente do ego aí. Pois é. O povo sem vergonha. O meu deu 99%, eu tava com só 70% do pulmão funcionando. Mais 5% eu ficava internada. E na hora virou um desespero. Falei, não preciso ficar internada, não. Se eu sentir necessidade, eu volto. Falei, bonitões. Mas tudo bem. Tá. Não adianta, é bom. Eu acho bom brigar com o médico. Não com o anestesista. Por quê, prof? Porque o anestesista... Não tô brincando, não. Tô puxando o saco do pai do João, não. Por quê, prof? Porque o anestesista, ele tem que entender de clínica, ele tem que entender de cirurgia, para depois ele entender de anestesia. O anestesista, não adianta falar, o anestesista, ele tem mais conhecimento do que o cirurgião. Fala pro seu pai, João, pergunta ele pra você ver se não é verdade. Professora? Ele se acha, moço. Ele se acha não, muito. Ele não se acha, ele pode se achar. Porque o anestesista, ele tem que saber de doença. Só que assim, o cirurgião precisa saber anestesiar? Não. Mas a gente precisa saber o que o cirurgião vai fazer para anestesiar da forma correta. Entende? Professora? Não é se achar. É isso aí mesmo. Anestesia em medicina veterinária é quantos anos de especialização? Do mesmo jeito, 2 para todo mundo. 2? 2 anos. Igual cirurgia, se você fizer pós, são 2 anos. Professor, aqui, ó, tem um pacientinho aqui para você, ó. Meu Deus. Gente, bora para metabolismo de proteína? Eu vou encerrar essa chamada. Né, Eduardo? É uma Lula da Pomerânia. Eu quero um. Vamos para a próxima.